Tudo bem. Tudo jóia. Deus seja louvado pelo dia de hoje, né? Queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana e entendemos que chegamos até aqui por meio dele, né? Se não fosse por ele, não estávamos aqui. E que já pedimos, né, em agradecimento a tudo que o Senhor já tem feito por nossas vidas e já profetizamos uma semana de vitória. Amém? Quem precisa de vitória aí, levanta a mão. Levanta as duas. Quem precisa de milagre, levanta as mãos, eu levanto as duas, porque eu preciso. E hoje eu aprendi algo muito interessante. Eu fui na casa de uma pessoa e na porta estava um lembretezinho. Você já orou? Isso é interessante, sabe? Porque não devia ter algo para estar lembrando a gente, mas se é uma ferramenta para estar nos ajudando a lembrar que precisamos orar, porque tem pessoas que não têm o hábito de orar. Eu falei, uma coisinha pronta a ser feita para ser distribuída. Então, são ferramentas que nós temos e que essa é uma delas para estar lembrando que você precisa de orar. E por que eu estou compartilhando isso? Porque a murmuração, ela atrapalha a gente ter uma vida com Deus, ela atrapalha a gente ter uma intimidade com Deus, porque a pessoa que reclama demais, a pessoa que murmura demais, ela raramente ela consegue ter uma conversa com o Senhor. Ou ela vai sentar e vai falar, porque Deus fizeram isso, porque você fez isso, por causa disso, porque se o Senhor não tivesse deixado, a pessoa não tinha feito isso, porque eu isso, porque eu aquilo. Então, ela não tem uma intimidade com Deus, só ela fala, mas Deus não tem a liberdade de falar com ela. E isso me chamou a atenção hoje, isso atraiu os meus olhos para pensar dessa forma. E, contudo, eu continuo com um sentimento literal de gratidão pela vida de cada mulher que está aí ó, na sua casa, né, que você poderia ter optado a fazer qualquer outra coisa, como a Valquíria, nossa convidada aqui hoje, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela optou estar aqui para estar ouvindo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e aprender um pouquinho, e também, por que não, compartilhar, porque é assim, né, a gente não só recebe, mas a gente também pode estar compartilhando. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado porque o Senhor se faz presente, a tua palavra nos assegura, quando 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está, e nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, porque queremos aprender mais de ti, queremos sentir a tua presença, Senhor, e queremos ser cheias da tua graça, Senhor, cheias da tua unção, Senhor, mas também estar em conhecimento, porque a graça e o conhecimento andam juntos, ó Deus. Então, Pai, venha nos instruir através da pastora Michele. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dela, pela vida do seu esposo, dos seus filhos, da sua casa. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cubra ela, ó Deus, com o teu poder. Sabemos que o Senhor já é com ela, mas te pedimos, Senhor, que hoje, de uma maneira sobrenatural, venha cuidar dela e que ela venha, ó Deus, sentir a tua presença e saber, mais uma vez, que o Senhor é o dono e o controle de todas as coisas. Te louvamos, Jesus, e te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. 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 Boa tarde, meninas. Como você está hoje? Pastora Grace, muito obrigada de novo para esse tempo com vocês. Eu acredito, semana passada, vocês fiz o homework that I gave you, pastora. They did it, right? Yes, fizeram. Okay. How was the homework? How did you find it? Meninas, como foi o dever de casa? O que vocês acharam dele? Aquele trabalho que nós fizemos na segunda-feira. Pode desligar o microfone e tá falando. We have 2 more weeks. Nós temos mais 2 semanas. So ninguém fez their homework then. Meninas, então ninguém de vocês participou na segunda-feira? Foi muito bom, Eu posso foi muito falar? gostoso. Pode Foi falar. foi bem produtivo, porque eu tinha comentado sobre o assento, né? Que eu tinha dificuldade de sentar na frente. Então, hoje já não é tão difícil sentar na frente, que a senhora tinha colocado umas atividades, né? Uhum. Tá me ouvindo? Tá cortando a ligação. Não, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? A senhora tinha colocado umas atividades e eu tinha falado sobre sentar na frente, que era algo que eu não gostava e que eu não conseguia e tal. Mas esse sábado eu sentei eu acho que na 3ª cadeira e não é tão difícil assim. Então, foi bem produtivo as atividades da semana passada. Glória a Deus. Mais alguém? Então, pastora, while they're thinking, can you read Numbers 11?
verses 1 and 2. Números 11, Verses 1 and 2. do 1 ao 2. Números 11, de 1 a 2. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Amen. Amém? Amen. So we understand what happened with the children of Israel. Então, nós entendemos o que aconteceu com os filhos de Israel. We know the children of Israel are God's chosen people. Então, nós também sabemos que os filhos de Israel são os filhos escolhidos de Deus. É o povo escolhido. They've suffered centuries and centuries, time and time again. Mas eles sofreram centenários, centenários e tempos novamente. Because of disobedience. Por causa da desobediência. And one of the things was murmuring. E uma das coisas que eles sofreram da desobediência foi por causa da murmuração. It was never enough what they had. Nunca o que eles tinham era o suficiente. It was never enough what God had given them. Nunca foi o suficiente o que Deus já tinha dado para eles. If you think of these Israelites, então, se você pensar sobre esses israelitas, can you imagine they've got a God who has just split the seas for them to cross? Eles tinham um Deus que tinha simplesmente dividido um mar para eles passarem. And they had managed to cross, and they had managed to beat the most strongest army we have ever known. E eles conseguiram literalmente destruir um dos maiores exércitos. Not by their hands, não com as mãos deles, but the hands of their God. Mas as mãos do Deus deles. But because of their thoughts and what came out of their mouth, mas por aquilo que eles pensaram e aquilo que saiu da boca deles, they never stopped complaining. Eles nunca pararam de reclamar. There's a time in the Old Testament. Tem um tempo no Velho Testamento. Where God raised a judge after a judge after a judge. Onde Deus levantou juiz em cima de juiz atrás de juízes. And every time when you look at the history books. Então toda vez que você olhar pelos históricos dos livros. It says again they disobeyed God. E sempre vai dizer novamente desobedeceram a Deus. It says over and over again they disobeyed God. E continua sempre dizendo, e mais uma vez desobedeceram ao Senhor. And every time they came into battles. E todas as vezes eles entraram na batalha. But God always saved them. Mas Deus todas as vezes salvou eles. And when we look at Numbers 11, e quando a gente olha Números 11, it tells us about how they were complaining. Mostra pra gente como eles estavam reclamando. And then God's anger was aroused. E a ira de Deus se levantou, se acendeu. And the fire from the Lord burned and consumed some of the camp. E o fogo de Deus se levantou e consumou alguns do campo. You know we have a loving God. Você sabe que nós temos um Deus de amor. But God hates totally disobedience and murmuring. Mas Deus, ele totalmente odeia a desobediência e a murmuração. For his love, por causa do amor dele. He wants us to continue to be faithful and understand his calling. Ele quer que continuamos acreditando na fé e no nosso chamado. But you know, the children of Israel were lucky they had Moses who prayed. Então, os filhos de Israel, eles tinham sorte porque eles tinham Moisés que orou por eles. And the fire died down. E o fogo morreu. So on week 2 or week 3 we spoke about when you've got things that bother you. Então, na semana 2 ou na semana 3, nós falamos de coisas que te incomoda. And where should you go? E aonde você deve ir quando algo te incomoda? Do you remember who we identified you should go to? Então, vocês lembram quem que vocês devem identificar a quem ir? Please let me know if you remember. Então, me faz saber você que lembra agora aí, por favor, compartilhe comigo. Instead of murmuring, what do you do? Ao invés de estar murmurando, reclamando, o que é que você deve fazer? Devemos orar. E primeiramente a Deus, depois aos nossos pastores. Amen.
And you've got leaders as well, remember? E lembre-se que vocês também têm líderes. This is the example of what Moses did. Então, esse é o exemplo que Moisés fez. So whatever issue you have inside the church, Então, qualquer problema que você tenha dentro da igreja, you go directly to God. você vai diretamente a Deus. You don't go to another sister. Você não vai para sua irmã para fazer You fofoca. don't go to a brother. Você não vai para um irmão da igreja. You don't go to your friend. Você não vai para sua amiga. You can go directly to your spiritual leaders Você pode ir diretamente no seu líder espiritual. and you speak to them E aí você fala com eles. with respect, Com respeito, with consideration, com consideração, not to confront, não para confrontar, but to resolve whatever situation you have. mas para resolver, seja lá qual a situação que você tenha. Amen. Amém? I am hoping after we've done all this week, all these things are happening in church already. Eu espero que depois de todas essas semanas que nós estamos aqui, todo esse trabalho já esteja acontecendo com você na igreja. There is leaders of the Pedros here. Porque temos líderes das pedras aqui. I want to hear from each and every one of them if they have received any of these people coming to them. Eu quero ouvir com alguma das líderes aqui se elas receberam alguma das meninas que chegou até a elas. To come and discuss any of these issues that we've discussed over the last 5 weeks. Que chegou até você para poder discutir algum assunto do que a gente tem compartilhado nessas últimas semanas. If we don't have, it means we got saints at Pedro's Precioso. Mas se você não fez, se não tiveram, então quer dizer que nós temos as pedras preciosas são santas, mas não somos mesmo. Não somos mesmo. If we are saints, we're just ready to go to heaven. Eu tive, sim, o assunto do nosso... Semana passada, eu tive conversando com a minha líder. Desabatei com a minha líder. Falei com ela. Glória a Deus. Com a Quem está Vera. falando? Irmã Rosária. Isso, Sim. como foi? Deus abençoe, irmã. Pastora Grace vai te dar um presente. Amém. Amém? Amém. It finished the gift, yeah? Foi Amém. edificante a nossa conversa, minha e da líder. Foi muito edificante, sim. Ela me deu muitos conselhos. E o que eu admiro muito, sim, é lógico que honra a minha pastora, a Gleice, mas como ela colocou a líder, ela tem algo assim que me chamou a atenção quando ela veio me falar comigo sobre o assunto. Ela conversa com os olhos e os olhos dela fazem a gente entender o qual é importante o silêncio e não murmurar, né? Quando a gente quer murmurar, a gente buscar a Deus, como a pastora Michelle acabou de dizer, conversar com Deus, que Ele faz. Então, a gente tem que... Ela sabe conversar com a gente no silêncio, a minha líder, a Vera, pastora Vera. Agradeço a Deus por Deus ter usado a pastora Gleice, por ter nos dado uns líderes maravilhosos. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Anyone else? Mais alguém quer compartilhar? Nenhuma das suas lideradas chegou até vocês, ou vocês chegou até alguém para estar compartilhando algo, para estar resolvendo? Ninguém? Eu bato recorde com a líder aí, ó. Com a líder e com a pastora. Eu bato recorde. Tá bom. So we understand that now we take these things to the right channel. Então, agora a gente entende que nós pegamos essas coisas no canal certo, na direção certa. So that we don't lose our blessings. Então, fazendo assim, a gente não perde as nossas bênçãos. The children of Israel were lost in the desert for 40 years. Então, os filhos de Israel, eles estavam perdidos por 40 anos no deserto. They couldn't reach their promised land. Eles não conseguiam chegar na terra prometida. We all have a promised land. Todos nós temos uma terra prometida. We all have a purpose. Todas nós temos um propósito. But sometimes for us to reach there, Mas às vezes para a gente chegar até ali ou alcançar lá,
We will face difficulties on the way. Nós vamos encontrar e enfrentar dificuldades no nosso We caminho. will face challenges on the way. Então, nós vamos encarar dificuldades. We will face mountains. Nós vamos encontrar montanhas. But how we behave, Mas como a gente se comporta, how we think, como nós pensamos and how we confront these situations e como nós vamos confrontar essa situação is what defines our character. é o que define o nosso caráter. We are made in the image of God, Nós fomos feitos à imagem semelhante a Deus, so we should follow então nós devemos seguir the examples of Jesus Christ. o exemplo de Jesus Cristo. Where in the Bible does it tell us that Jesus murmurou? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus murmurou? If anybody can find it, can you tell me the scripture? I'm giving you a minute to read the scripture Mas se alguém encontrou, me mostra aqui, eu vou te dar 1 minuto para você ler. because I haven't read the whole Bible. I cannot remember, but I've never come across it. Porque eu nunca li a Bíblia toda, mas eu não consigo lembrar se Jesus murmurou. Então, se você acha que Jesus murmurou, me mostre na Bíblia. Are we not made in Jesus Christ's image? Por acaso não somos nós feitos à imagem de Jesus Cristo? What does it mean to be made in his image? O que significa sermos feitos segundo a sua imagem, ou a imagem What does- semelhante a Ele? What does it mean to accept him as your savior? O que significa você aceitá-lo ou aceitado como seu Salvador? The Bible tells us that he is the way to heaven. A Bíblia nos fala que Ele é o caminho da vida eterna. He is our mediator. Ele é o nosso intermediador. But how do we get there? Mas como que nós chegamos ali? Chegaremos ali. Você acha quando você continua a murmurar, você vai chegar? It will be very difficult for you to even make it. Vai ser muito difícil você conseguir chegar com a murmuração. Vocês entendem isso? Tá? A gente já falou muito sobre na igreja. A gente já falou muito sobre na igreja. Ah, é? But it becomes a habit and a skill that we need to get used to. Então, mas precisa ser um hábito e uma ferramenta que nós precisamos nos acostumar com ela. So we cannot have two faces. Então, nós não podemos ter duas caras. We cannot have a face for church, a face for home, and a face for friends. Então, nós não podemos ter uma cara para o trabalho, um rosto para a igreja e o trabalho para os amigos. As children of Christ, Como filhos de Deus, we have to be consistent with our behavior. nós temos que estar constante no nosso comportamento. That's why the homework had different places in your life. É por isso que os deveres de casa têm... Sorry, me, can you please repeat? That's why the homework had different places in your life. É por isso que os trabalhos de casa têm locais diferentes no seu trabalho. Now, the homework vocês fez semana passada, O trabalho que nós fizemos semana passada it had different places. teve... ok, understand now. Lembra? Você entende agora, Sim, tá? agora. Por isso que o nosso dever de casa que fizemos semana passada, que não foi o dever de casa, né? Nós fizemos aqui no Zoom. Por isso que teve essa diferença. Foi de locais diferentes, na igreja, no trabalho, em casa. Na sua lida, Do seu líder, dos seus líderes. tá? And o irmão do Beca tá falando. Quando falou dos filhos também, que me marcou muito. See, dos filhos. So what happens is why we had different places so we can identify our weakness. Por que nós tínhamos diferentes lugares? Porque era a única forma da gente identificar as nossas dificuldades. But the homework was not just to identify your weakness. Mas esse trabalho que nós tivemos na segunda-feira não foi só para identificar suas fraquezas, But to identify your weakness as well. mas para identificar a sua fraqueza. Your weakness as a mother, A sua fraqueza como mãe, a weakness as a ovelha, a sua fraqueza como ovelha, a weakness as a wife, a sua fraqueza como esposa, a weakness as a friend. a sua fraqueza como amiga. Amen. Amém? So when you look at these areas that we did, Então, quando a gente olha para essas áreas que nós fizemos,
out of them, fora delas, you will find a strength. você vai encontrar aonde está a sua força. And what we're going to do this week Então, o que nós vamos fazer essa semana? is to look at that strength É olhar onde está essa força and to look at your weakness, e olhar onde é a sua fraqueza. so you can weigh and understand yourself, Então, para que você possa olhar e balançar a your você mesmo, personality, a sua personalidade. so you can find the triggers Então, você pode encontrar os pontos that make you the way you are. que faz você quem você é. For example, Por exemplo, let's say on that work you find that in church you don't do a lot of complaining. então vamos entender que nesse trabalho que nós fizemos na segunda-feira, na igreja você não faz tanta reclamação, But you find you reclama muito with your children. mas você reclama demais com seus filhos. So you start writing what makes you so obedient in church that you do not murmur. Então você vai começar a escrever o que te faz ser tão obediente na igreja que você não murmura muito na igreja, que você não murmura na igreja. What frustrates you so much with your children that you murmura com seus filhos? Então aí no caso já é o contrário. O que você vai escrever? O que te frustra tanto que te faz murmurar com os seus filhos? So we will all have different areas where we found difficulties. Então nós todos vamos ter áreas onde a gente encontra dificuldades. But if you found across the 4 areas you had a weakness in all of them, Mas então se você encontrar essas 4 áreas onde você vê as suas fraquezas e as suas forças, we can work on each and every one of them to find out the triggers. então a gente pode trabalhar em cada uma delas para encontrar os pontos necessários a serem trabalhados. But with this work, you will actually find that there's some areas where you actually have strength. Mas então nesses trabalhos você literalmente vai começar a ver que você tem forças nela, você é forte nela. Amen. Amém? I'll give you an example so I can give you a chance to speak. Eu vou te dar um exemplo para que você venha ter a oportunidade aqui agora para estar falando. Eu não murmuro com meu marido because it's pointless. Eu não murmuro com meu marido porque é indiferente eu murmurar com ele. Because he doesn't respond to my murmuração. Porque ele não responde a nenhum comentário meu de reclamação ou murmuração. I end up feeling so stupid. E eu acabo me sentindo estúpida. So I have learned that complaining or murmuring to him is not a good thing to do because it's not going to serve a purpose. Então eu entendi e aprendi que estar reclamando ou murmurando com ele não vai trazer nenhum benefício, porque é indiferente, eu falo comigo mesmo. I complain with my kids. Eu reclamo com meus filhos. So I need to work on the strength that I use with my husband. Então, como eu reclamo com os meus filhos, eu preciso usar na força, no meu potencial que eu uso com o meu marido, to transfer that strength to when I start to complain about my kids. E assim eu posso transferir essa mesma força, capacidade que eu tenho para não murmurar ou reclamar com meu esposo para quando eu estou com os meus filhos. So a long time ago, I discovered a secret with my husband. Muito tempo atrás, eu descobri um segredo com meu marido. When I complain about something, Quando eu reclamo de alguma coisa, he doesn't respond. ele não responde. But if I converse with him, Mas se eu converso com ele, he responds. Ele responde. And I get the results. E aí é onde eu tenho o resultado. I don't always get the results my way. Não é sempre que eu consigo resultados do meu jeito. But we are able to converse and meet each other halfway. Então, encontrando essa forma, conversando, a gente se encontra no meio caminho. Eu vou até a metade, ele vem até a metade. I found that it gives peace in the home. Eu entendi e encontrei que traz paz para dentro de casa. It brings peace in our marriage. Traz paz no nosso casamento. It strengthens our love. Aumenta e fortifica o nosso amor. And our respect for each other. E o nosso respeito por um pelo outro. And consideration. E a consideração com um para com o outro. So that's my strength. Então, esse é o meu lado forte. So when I take those same things that make my relationship with my husband strong. Então, quando eu pego essas coisas que faz com que o meu relacionamento seja forte com o meu esposo, and transfer them to the situation with my children. E eu transfiro essa situação com os meus filhos.
I'm going to have a better resolution Então eu vou ter um resultado melhor, uma solução melhor com eles, than complaining to them. ao invés de estar reclamando com eles. Because normally with my kids, I don't have consideration for them. Porque normalmente, quando eu estou com os meus filhos, eu não tenho consideração com eles. When I'm doing the murmuração, Quando eu estou fazendo a reclamação, claro. I become selfish. Eu acabo me comportando egoísta. It's about me, I'm the mother, you're the child. E então se torna sobre mim. Eu sou a mãe e eu sou a mãe do filho. And you will do what I'm telling you. E eles vão fazer aquilo que eu estou mandando fazer. So what I try to do is to transfer the strengths Então, o que eu tento fazer? É transferir a minha força que eu tenho do meu esposo, instead of complaining, em vez de estar reclamando, have a conversation with them. eu tento ter uma conversação com eles. And what do you think will happen when I stop murmuração com Lily? E o que você... Ela... Stop. E o que você acha que vai acontecer quando eu parar de reclamar com a Lily? She will think, She's gonna say, Mommy. she will think, Mommy has consideration for me. Então ela vai pensar o quê? A mamãe ela tem consideração comigo. She will think, Mommy respects me. Ela vai pensar, a mamãe me respeita. It will strengthen our relationship. E isso vai fortalecer o nosso relacionamento. We are not going to argue, Nós não vamos brigar, but we'll find a way to meet each other halfway. mas então nós vamos encontrar um jeito, uma forma de nos encontrar meio a meio. Amen? Amém? Does it make sense? It does. Yeah? Oh, faz senso? Tá fazendo senso, meninas? Muito. Ok, pastora Grace, pode falar. Olha, o que ela está falando, eu não sei se eu consegui traduzir certinho, porque como vai fazendo pausadamente, talvez eu tenha perdido o senso um pouquinho. Mas um exemplo que eu vou dar para vocês, que acontece muito, muito isso no início. A gente, no início, meu e meu esposo, nós tínhamos muito cuidado, muito carinho quando conversava com o irmão da igreja, com uma irmã da igreja, com o jovem, com o adolescente. Então, nós pensávamos até na palavra de como falar, com medo de magoar, com medo da pessoa, porque a gente, né, não conhecia, não sabia como estaria recebendo. E aí, quando acabava o dia, quando passava o fim de semana, chegava o nosso tempo. E aí, a gente já estava cansado de energia, de ter se entregue, de ter que ter respeitado, de ter que ter engolido, de ter que ter respirado fundo 1000 vezes, né, para dar continuidade, que quando chegava para nós não tínhamos essa mutuidade de fazer a mesma coisa um com o outro. E aí respondia, não, claro, sem falta de respeito de forma alguma, mas a gente não tinha essa mesma consideração. A gente achava que, naturalmente, por a gente já estar cuidando dessa forma, a gente achava que teria que ser automático o cuidado. E não, até o dia que a gente sentou e falou, não dá. Primeiramente, a gente, né? Porque Deus constrange a gente, Deus cobra da gente. Então, se eu tenho um cuidado muito grande com alguém de fora, por que eu não vou ter esse cuidado dentro de casa? Pelo contrário, o maior cuidado começa dentro de casa. Se eu tenho que ter um cuidado para falar com a mãe da Kátia, por exemplo, por que eu não vou ter cuidado para falar com a minha mãe? Se eu ajudo e dou um carinho especial, né, para a mãe da Bianca, como eu não vou dar um carinho especial para minha mãe? Então, tudo começa primeiramente com a gente, e tudo vem lá atrás. Ao invés de reclamar, ouvir. Porque quando você ouve e não responde de imediato, a sua reação é contrária. É sempre mais calma, é mais solene, você consegue, de fato, ter o segundo para entender se de fato foi falado só porque acha, ou talvez é a forma de como a pessoa vê, né? E como a pastora estava falando aí, acontece isso muito. Ao invés de murmurar, conversar, e o resultado é diferente, porque é diferente quando você pede algo, né? Tipo, dando a entender para o esposo que é a obrigação dele fazer, e ao invés de quando você coloca ele, você é o cara, você é o sacerdote da casa, né? E é contrário, é até a forma. Não, claro, meu amor, pode sim. Tudo bem, a gente está meio apertado, mas dá para fazer agora, porque a forma de como foi passada é diferente. E isso acontece com muita facilidade sem a gente perceber. Ao invés de estar conversando, compartilhando, a gente já chega impondo com o nosso tom de voz, com falas diferentes, que dá até entender não só que estamos murmurando, mas que também estamos mandando. E não pode ser assim, não pode ser assim.
Amen. Isso mesmo. Né? Anybody wants to share their experiences or what they've discovered with this exercise? Alguém, por gentileza, pode compartilhar o que tem aprendido com esses comportamentos? Vai lá, Rebeca, levantou o dedo aí. Meninas, por favor, é tempo de compartilhar agora, viu? Rapaz, amados, desculpem o atraso, né? Mas eu quero compartilhar que eu fiquei bastante, assim, chocada quando a gente fez o teste, né, a respeito do filho. E eu vi que eu tinha tantos complaints a respeito do meu filho. Aquilo me chocou muito, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. E eu comecei a analisar a minha vida. E eu vi que, assim, o problema não era ele, sou eu. É como se Deus falasse assim para mim, que às vezes a gente quer cobrar do outro aquilo que nem às vezes a gente faz, nem às vezes a gente né? Igual a pastora Michele agora colocou, né? Dos exercícios, porque eu não reclamo na igreja, porque na igreja, né? Tipo assim, cada um tem a sua fase, então é muito fácil, talvez até a gente reclamar do que é mais fraco. Uhum. Né? E a gente tem uma tendência muito forte de reclamar de quem é fraco, porque a gente às vezes se acha muito forte para muitas coisas. Então, assim, isso me chocou assim pessoalmente, não só por causa do meu filho em si, mas da minha vida. Eu comecei a falar assim, meu Deus, eu tenho que observar mais, porque às vezes a gente quer cobrar muito do outro aquilo que nem a gente faz, né? Como a gente estivesse sempre querendo pôr um peso que nem a gente carrega para os outros. Então, assim, isso me marcou, e eu comecei a falar, não, Senhor, me ajuda, e eu vi que ele é muito do que eu sou eu. Então, eu estou reclamando de mim mesma, entendeu? Então, assim, é uma verdade. A gente olha e a gente fala, moço, porque às vezes a gente não fala para o filho, mas a gente sabe, pô, mas eu sou desse jeito mesmo, ele é igualzinho. E então, sou eu estou reclamando de mim. Então, é a mesma coisa eu olhar no espelho e falar, pô, tu é assim. Então, começa a mudar, né? Começa a fazer. Então, assim, tudo isso eu vi que é fácil reclamar, é fácil exigir, sendo que peraí, eu também, não que eu seja hoje, entende, pastora? Mas assim, eu fui assim, eu era assim, sabe? Então, assim, muita coisa eu falei assim, nossa, meu Deus, minha mãe comeu dobrado comigo. Então, acho que a gente até passa a dar mais valor ainda nos pais, né? Mais valor e mais tudo. Então, assim, o que eu percebi foi isso, né? Para mim, esse exercício me chamou muita atenção, e eu achei muito bom, e a gente acaba falando assim, como que a gente murmura, como que a gente reclama sem a gente perceber. Por pequenas coisas a gente está sempre reclamando, ou seja, a gente está sempre com um pecadinho para você ter que ir lá se arrepender, né, e apagar. Então, eu achei muito boa essa aula. Na verdade, todas as aulas têm sido muito edificantes para a minha vida, desde quando eu, graças a Deus, comecei a participar do Zoom, só tem me edificado, né? Eu tenho sempre convidado pessoas para estarem participando aqui também, porque aquilo que me edifica, aquilo que me faz crescer, eu quero que as pessoas que eu amo também venham, né, pegar. E eu louvo a Deus que é aberto. Então, a gente, infelizmente, não participa quem realmente não pode ou não quer, né? Então, assim, eu agradeço por essa aula, pastora Grace, pastora Michele, porque tem surtido um efeito assim em mim. Porque se eu quero mudança dentro da minha casa, eu tenho que querer mudança primeiro dentro da minha vida, né? Na minha vida, no meu comportamento como mulher, como esposa, como amiga, como mãe, né? Então, assim, eu agradeço muito e foi muito, muito, muito mesmo edificante. Obrigada. Amém. Amen. Glória a Deus. Olha, a gente está aprendendo muito com o que você está compartilhando aqui. Eu quero a gente compartilhar o Atos 6, antes eu fecho, para explicar um pouco mais. O entendimento do... You know, when we complain, but channeling it in the right area... Quando nós reclamamos, mas a gente está canalizado na área errada... Things get resolved. Naomi, sorry, what did you say? I said things get resolved. No, before, when you complain. Okay, when we're complaining, but we're channeling it not as a negative complaint, but something positive. Quando nós, às vezes, reclamamos, mas não canalizando na área negativa, mas sim resolvendo algo. We get results. Nós conseguimos e adquirimos resultados. Listen to what happens in Acts 6. Então, olha o que aconteceu em Atos 6. Verse 1 to 7. De 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais constituamos sobre eles importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e a Prócoro, e a Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amen. Amém. Semana que vem, a gente vai continuar no Atos 6, on Atos 6, Atos 6. I'm going to explain something to you. Eu vou explicar algo para você agora. This was resolved Isso foi resolvido, because everybody was happy with the way it was resolved. porque todos estavam felizes da maneira de como foi resolvido. It was discussed Foi discutido and people were delegated tasks. e pessoas foram delegados tasks. Dos trabalhos. E as pessoas foram delegadas ao que fazer. So that way people were happy. Então as pessoas ali estavam felizes. Next week, we are going to talk about murmuração of wanting to be in front. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre a murmuração que quer estar na frente. If you look at these people mentioned here, Então, se você olhar para essas pessoas que foram aqui agora mencionadas, in verse 5, no versículo 5, most of them, you won't hear anything about them in the Bible. a maioria deles, você não vai ouvir nada sobre eles na Bíblia. But the Bible tells us they went and they did something and the numbers of disciples increased. Mas a Bíblia nos fala ali, que fala o nome deles e fala o quanto que os números dos discípulos cresceram através deles. Amen? Amém? So sometimes God doesn't just want to use it when we're in front. Então, às vezes, Deus não quer te usar somente quando você está lá na frente. So we are going to discuss that next week. Então, é isso que nós vamos discutir semana que vem. Eita, glória! Because I wasn't chosen to be a leader. Porque eu não fui escolhida para ser uma líder. Eu vou murmurar até fim. Eu vou murmurar até o fim. But what you are doing, Mas o que você está fazendo? you are using your mouth and your thought to remove your blessings. Você está usando a sua boca para remover todas as bênçãos. Because God puts us in a certain place, position at a time where He wants us to be. Porque Deus coloca a gente em certas posições, em alguns lugares, e no tempo dele, aonde Ele quer que nós estejamos. The children of Israel had one Moses. Os filhos de Israel teve Moisés. They didn't have 10 Moseses. Eles não tiveram 10 Moisés. Amen? Amém? And everybody else E todas as outras pessoas sinned so much. viu muitas coisas. And eles pecou muito. Because they wanted things done their way. E eles pecaram muito porque eles queriam que as coisas que as coisas fossem feitas da maneira deles. They didn't reach the promised land Então eles não chegaram até a terra prometida because of their behavior. por causa do comportamento deles. Você quer chegar à sua promised land? Você quer chegar na sua terra prometida? Vem semana que vem. A gente vai continuar semana que vem. Amen? Amém. Murmuração do eu não estou na frente. Murmuração, eu não fui chamada na frente. Murmuração, meu nome não foi chamado. Murmuração, eu não fui honrado. Murmuração, porque eu. Amen? Amém. Semana que vem. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, meninas. Amém. A Amém. clínica está me esperando. Vai lá, Ora vai para lá. nós. Deus abençoa. Amém, Mi. Obrigada. Meninas, eu espero que todos vocês tenham recebido do Senhor. E é um fato que a gente já tem vivido, já sabemos essa história, né? Desde quando aceitamos Jesus. E muitas das pessoas, às vezes as pessoas ouvem essa história, pessoas que nem aceitaram Jesus, porque é muito comum
né, essa história, sabe? Tem histórias na Bíblia que elas são muito faladas e falam por si próprio, principalmente que Moisés tirou o povo do Egito, ou que o povo murmurou enquanto estava no deserto. E o estranho é que a gente fala tanto e a gente nem se dá conta o quanto que a gente murmura, o quanto a gente reclama. Eu lembro que eu estava numa conferência, a Bianca acho que foi comigo naquela vez, a Valéria também estava comigo, e nós fomos muito longe nessa conferência, acho que foi lá na pastora Diná, e a pastora Luzia estava pregando, e ela falou algo sobre o anjo da bênção que volta devido à nossa boca. Nós soltamos algo e o anjo é obrigado a voltar com a nossa bênção por causa de algo que foi proferido com a nossa boca. E aí, desde aquele dia, minha cabeça está, meu Senhor, quantas vezes o anjo voltou com a minha promessa, voltou de volta para o céu. Quantas bênçãos eu perdi. Eu tenho até medo de, tipo, ter sabe, eu às vezes brinco com meu marido, que eu falo muito, meu Deus, se Jesus colocar o telão celestial na minha frente e eu ver todas as oportunidades hoje de que eu perdi, meu pai, Deus, ele é maravilhoso, porque eu acho que eu iria morrer, eu iria ter um ataque cardíaco, porque eu não iria aguentar. Você consegue imaginar todas as vezes que você falou não, e você estava falando não para ele, porque eu acho que no capítulo 18, a gente escreveu sobre o capítulo 18 hoje sobre isso, né? Principalmente sobre as crianças. Então é muito forte, porque ele está nela, e a gente tem que ter o coração voltado como elas. E isso vem na minha mente de novo, meu Deus, se tivesse um telão celestial e eu visse todas as bênçãos ou promessas que o anjo teve que voltar de novo com elas, por causa da minha atitude, por causa da minha fala, a maneira de como eu falei, da maneira de como eu tratei. E detalhe, muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque não é só o que sai da boca, tá? Também desce ao coração nos nossos pensamentos. E ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe tudo, até o que pensamos. Então, a gente precisa ser mais positiva, ver mais Jesus nas coisas, ver mais Deus nas coisas, porque ele é dono de tudo. Então, independente de qualquer que seja a situação, ele é o controle de todas as coisas. A gente ouviu muito, né? E eu ouvi muito, e eu resolvi falar. Eu falei, ele não está no comando, ele é o comando, ele nunca deixou, ele nunca perdeu o comando. Então, se ele nunca perdeu, é porque ele é o comando. Então, ele está em todas as coisas. E ainda que Satanás queira mostrar diferente, você, como filho de Deus, que já aceitou ele, você precisa ver que ele está em todas as coisas. Então, o melhor de tudo é a gente conversar. A conversa, ela retira a murmuração, a conversa, ela traz compreensão, a conversa, ela traz, né, mais resultado do que a murmuração e a reclamação. Meninas, não deixe de estar aqui segunda-feira, faça suas anotações sobre o que a pastora Michele tem falado. Muitas das vezes a gente aprende muito com a escrita, principalmente, eu preciso escrever, eu preciso copiar, eu preciso a parte teórica um pouco, para que eu possa conseguir lembrar alguma coisa, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar alguma coisa, então, na minha escrita. E o meu subconsciente, ele é automático, não lembra aqui agora, mas depois ele vai ser usado de alguma forma. Então, não perca essa oportunidade. E deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa me falou algo muito sério e eu nunca vou esquecer. Tem gente que está preocupada em arrecadar, deixar a casa para o filho, deixar as coisas. Eu entendo, é uma preocupação, é louvável. Mas você já imaginou deixar um caderno de anotação de tudo que você está aprendendo sobre a palavra de Deus? Você pode ter certeza que o teu filho, a tua neta, o teu neto, a tua nora, o teu genro, eles vão te olhar de uma forma, de uma maneira diferente. O meu esposo fala que o maior orgulho dele é chegar em casa e me ver aqui sentada nesse escritório aqui, estudando a palavra. Era o desejo dele, era a oração dele, que ele queria que tivesse uma mulher que fosse uma mulher de fé, uma mulher que tivesse o coração voltado pela obra, uma vida entregue ao Senhor e colocasse Deus primeiro antes de qualquer coisa. Ele tem esse orgulho. Então, que alegria ele ter essa visão sobre mim. E qual é a visão que você está tendo para os seus filhos, dos seus filhos e do seu esposo e da sua família? Amém? Nica, esteja orando para a gente, agradecendo, terminando aqui essa reunião, colocando uma vírgula, né? Então, vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos, Senhor, nessa noite. Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo se fez presente. Amém, Jesus. E que, de alguma forma, Senhor, o Senhor tocou a cada uma de nós, Pai, de maneira singular, Pai. Que nós possamos meditar sobre tudo que temos aprendido e que nós possamos, Senhor, pôr em prática tudo isso, Senhor, para que nós possamos ser melhores como mães, como esposa, como filha e como serva no reino do Senhor, Pai.
Senhor, fica conosco. Senhor, nos dá uma semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Senhor, guarda a nossa família, Senhor. E em nome de Jesus, se o Senhor não voltar, até a próxima semana estaremos aqui reunidos para glorificar e honrar o teu nome. E em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe a cada uma.